Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio número 48 do Back to Cast. Oi gente, voltei, eu sei que eu estou um pouquinho sumida, mas o mês de fevereiro foi uma loucura, uma correria. E eu não podia deixar de aparecer aqui para trazer um episódio para vocês, cumprindo a minha promessa de ter pelo menos um episódio por mês dentro do ano de 2026. Não reparem em minha voz, se vocês perceberem um corte meio abrupto aqui dentro do episódio, é por conta da minha tosse. Eu estou num período de crise de sinusite que tá me matando, gente. Nossa, eu tô com uma alergia horrorosa, eu tô com uma tosse de fumante. Acho que nem quando eu fumava eu não tava tossindo tão feio assim. E o meu nariz tá tampando do nada. Então, se vocês perceberem que minha voz ficou um pouco mais anasalada, ou um corte aí muito abrupto dentro do áudio, saibam que eu estou em processo de falecimento. Até pra ir, ó. Vem uma tosse junto. Mas, brincadeiras à parte, lembrando, claro, que todos nós estamos em processo de falecimento. Afinal, cada dia que passa estamos mais perto do nosso último dia, não é mesmo? Hoje eu quero trazer pra vocês um assunto que muito me incomoda. E recentemente a Thaís postou um vídeo de uns stories onde eu falo um pouco sobre isso. E eu vi que a Júlia Matoso fez um vídeo também sobre esse assunto essa semana. A Júlia participou de um episódio aqui com a gente. Beijo, Júlia. Volte sempre. E aí eu decidi falar um pouco sobre isso também, porque é um assunto que nunca entrou muito na minha mente. Claro que vocês já sabem do que eu tô falando, porque tá no título do episódio. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rivalidade feminina. Trazendo pra vocês um contexto relacionado ao vídeo que eu postei. Inclusive tá no meu perfil pessoal. É uma collab com o perfil da minha esposa. Mas na situação em si, ela estava organizando um evento de basquete. A Thaís vive o basquete desde muito jovem. Hoje ela tem o perfil dela dedicado ao esporte. Ela tem um coletivo de basquete feminino. Ela faz parte de um time. Então, ela tem um envolvimento muito forte com o basquete. E ela está sempre buscando espaço para mulheres dentro desse esporte. E não é a primeira vez que acontecem situações do sentido de ela dedicar o momento dela para aquele evento. Ela vai atrás de espaço, de marca, de quadra para jogar, e aí no dia seguinte ela no caso, né, recebe mensagens falando sobre comentários que foram feitos em relação a porque reclamação ou julgamento em relação ao corpo dela, à aparência dela, ao tipo de jogo dela. Então, não é a primeira vez que isso acontece, e isso me deixa muito chateada, porque a Thaís realmente é uma pessoa que se dedica muito para conseguir espaço para as mulheres no basquete feminino, e não é que não existam críticas vindas de homens, mas de homem a gente não espera nada, né? Então, fazer o quê? Mas quando isso vem de mulher, tem um peso muito maior, né? Porque ela tá lutando por elas e sendo atacada por elas também. Mas, gente, isso não acontece só no esporte, isso não acontece só no basquete. Eu já passei por situações, até mesmo com pessoas que eu considerava minhas amigas, mas que a partir do momento que eu tive um aumento de salário, ou que eu recebi uma comissão maior, ou que eu me mudei de casa, ou que eu, sei lá, conquistei alguma coisa, você percebe que muda o comportamento, que muda o tratamento dessas pessoas em relação a ti, porque parece que as pessoas, elas querem aquele velho ditado, né? Quero te ver bem, mas não melhor que eu. E com isso vai se fomentando esse lugar de rivalidade que é muito prejudicial para nós mesmas, né? Ao invés de a gente se ajudar, se apoiar, não, a gente vai se atacar o tempo inteiro. E aí, assim, não tem classe social para rivalidade feminina, sabe? Você vê desde... Vou trazer o exemplo aqui das Poderosas do Cerrado, que é uma série que eu até já citei aqui em algum outro episódio, que foi um reality que eu assisti.
em que as mulheres são multimilionárias, empresárias, donas de fazenda, donas de empresa gigante e que estão ali competindo entre si pelo status, né? Ai, porque você chega de carro, eu vou chegar de helicóptero. Ai, porque você tem isso, mas eu tenho XYZ. Ai, porque você não sabe se vestir, mas eu tenho o meu stylist que me deixa, sabe? E aí você pensa assim, cara, vocês poderiam estar aproveitando de toda a influência que vocês têm para fazer algo que seja bom para outras mulheres, que seja proveitoso. E aí até quando alguém tá fazendo um evento social para ajudar outras pessoas, é motivo de rivalidade. Porque, ai, olha lá como ela é boazinha, ela tá fazendo para se aparecer. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, como pode? E aí as dinâmicas que envolvem ali essa mídia, essa massa, elas fomentam também esse tipo de rivalidade. E aí o que é socialmente aceitável, né, para que quem fuja desse status do que é socialmente aceitável vá receber um julgamento de outras mulheres. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que está acontecendo no Big Brother, né? Uma pessoa estava se relacionando lá, a Maxiane estava se relacionando com o Jonas, e aí a partir do momento que a Maxiane sai da casa e o Jonas se relaciona com a outra participante que era considerada amiga dela, essa amiga é taxada como talarica, como escrota, como isso, como vagabunda. E você pensa assim, gente, elas são amigas há 30 dias? Ai, mas eram aliadas de jogo. 30 dias? Elas não tinham um compromisso com esse homem? E por que o homem que tá se relacionando com duas mulheres dentro da mesma casa, né? Por mais que uma já não esteja mais nessa casa, mas enfim, por que esses julgamentos nunca pesam contra o homem? Por que nas histórias que eu assisto em relação a TikTokers, né, que contam histórias, tem a Paloma Fernandes, tem a Karen, eu geralmente assisto mais os vídeos delas duas que estão falando sobre histórias, é sempre a rivalidade de a mãe e a madrasta, a esposa e a sogra, sabe? A colega de trabalho. São sempre situações em que as mulheres são colocadas nesse lugar de competição, na grande maioria das vezes, pela atenção de um homem, ou pelo afeto de um homem, ou pelo status na vida de um homem. E aí você pensa assim, gente, pra quê? Sabe? E aí o anormal é quando essas mulheres, elas estão em união. Então, assim, meu Deus, a Thaís não para de gritar a cachorra. Gente, desculpa, tá? Se vocês estiverem ouvindo isso, eu já pedi silêncio 1 milhão de vezes, mas não adiantou. Mas voltando aqui pro meu raciocínio, eu tô de fone, tô ouvindo, aí eu tô me incomodando, gente, desculpa. Olha eu criando rivalidade com a minha própria esposa aqui. Mas é muito louco como essas situações, elas são colocadas como anormais quando existe a união. Então, assim, se a mãe e a madrasta são amigas, meu Deus, como assim elas são amigas? Como assim elas têm uma relação de respeito e companheirismo? Como assim? Sogra e nora? Nossa, mas como assim você... E aí vem aquela coisa, né? Que é sempre a mãe do homem que dá trabalho, é sempre a mãe do homem. E isso vai continuar fomentando sempre esse comportamento, né? Esse comportamento de manipulação, inseguranças, né? Hierarquias sociais que vão sendo alimentadas. E aí, por que eu falei um pouco atrás aqui que não tem classe social? Porque você vê isso acontecer, gente, com adolescente em escola, seja, né, adolescentes ricas, né, que aconteceu aí recentemente, um caso eu sinceramente não acompanhei, mas tava a internet inteira falando sobre o caso lá das adolescentes namoradas de filho de não sei quem, que brigou com não sei o que, Duda, não sei o que lá. Desde adolescentes muito ricas até adolescentes que vivem em situações precárias, uma sempre tá ali nesse lugar de competição e aí, na minha cabeça, gente, de verdade, eu fico muito... Sei lá, não é uma coisa que pra mim é uma aceitação tão fácil, porque eu fui criada por mulheres, eu nunca tive uma presença masculina forte na minha criação, e eu já ouvi em alguns momentos da minha vida que é por conta disso que eu me relaciono com mulheres, mas enfim... Eu tenho consciência de que isso não é verdade, então pra mim tá tudo bem, mas só quis trazer esse parênteses aqui. Mas desde muito pequena,
eu sempre tive muita admiração pelas mulheres que estão à minha volta. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz na escola quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, 8 anos, que a gente precisava citar uma pessoa que a gente admirava e tudo mais, e eu coloquei a minha prima Jandira, que era a pessoa que eu mais admirava, porque ela trabalhava desde muito nova. Ela trabalhava, ela tava ali lutando pelas coisinhas dela, ela tava preparando o enxoval dela pra casar, e ela trabalhava muito, gente. Ela trabalhava em shopping, trabalhava numa loja de roupas masculinas na época. E eu sempre tive muita admiração por ela, por conta disso. E até hoje eu tenho. Hoje ela tem um negócio próprio, ela tem uma confeitaria artesanal. Eu sempre tô compartilhando no meu Instagram, inclusive, se vocês quiserem conhecer os melhores brigadeiros do mundo. E eu sempre tive muita admiração por essas mulheres que trabalhavam. Hoje eu trabalho numa empresa que tem uma CEO foda. Assim, a CEO da minha empresa é uma mulher que eu tenho muita admiração. Porque ela chegou na empresa quando a empresa tinha 4 pessoas. Ela tem uma trajetória incrível, ela é super inteligente, ela é extremamente humana, extremamente humilde. E eu admiro muito esse comportamento. Além da CEO, a gente tem uma diretora que é foda pra caramba, que tem a minha idade. E eu fico assim, gente, olha isso. Sabe, jamais vou me colocar num lugar de competição com uma pessoa que eu admiro tanto, que eu tenho tanta admiração, que eu tenho tanto orgulho de estar perto, de aprender junto, de realmente admirar o que é feito por essas pessoas, sabe? Chegando até a minha gerente, que é mais do que uma gerente, minha amiga. E, enfim, eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com o que eu trabalho hoje, justamente porque eu estou rodeada de mulheres líderes incríveis, né? A maioria da liderança do meu trabalho hoje é uma liderança feminina e, infelizmente, graças ao meu esforço, ao meu trabalho, à minha dedicação, que eu não vou menosprezar isso, que eu não vou menosprezar todo esse meu esforço, mas eu consegui chegar nesse lugar e estar entre elas, né? Então, isso é uma coisa que me admira muito e que me deixa muito feliz, e eu fico, de verdade, assim, muito triste quando eu me deparo com situações que acontecem comigo, onde essa rivalidade ela é escancarada. Falando do meio corporativo, quando um projeto que eu fiz foi elogiado e eu percebo que as pessoas mudam o comportamento comigo, ou quando eu recebi uma promoção, ou quando eu cheguei para um time e quis trazer da minha personalidade, da minha forma de trabalho e percebi que fui julgada. E aí, nesses momentos, eu entro até em um certo conflito. Porque eu lembro muito daquele meme da senhorita Bira, sabe? Que, tomou um tapa na cara, mas é porque é gorda, porque é preta, porque é trans. Aí eu fico pensando assim, cara, será que eu estou sendo julgada nesse momento? Porque eu sou mulher? Porque eu sou preta? Porque eu sou homossexual? Porque eu sou jovem? Qual que é o motivo, né? Mas tudo isso está muito relacionado a essa rivalidade feminina também, que é tão perpetuada ao longo dos anos. E aí, quanto a isso, cara, você vê que, sei lá, Meninas Malvadas é um exemplo de um filme que fala muito, que mostra muito, né, sobre essa questão dessa rivalidade. Cisne Negro também é um filme que eu gosto muito de trazer como exemplo, que é sobre o perfeccionismo, né? E é uma rivalidade que às vezes ela é interna. Você tá rivalizando ali aquilo entre você. E aí, quando essa rivalidade é interna, muitas vezes acontece que são microagressões que você vai soltando, ou microagressões que você projeta naquela pessoa, às vezes até não intencionais, mas que elas vão acontecendo ai, sei lá, gente, eu não consigo nem colocar pra fora tudo que eu tô pensando, porque é muito doido. Sério, é muito louco, assim, quando essas microagressões vão acontecendo. E o Cisne Negro é um bom exemplo dessa questão da rivalidade internalizada. Então, quem ainda não assistiu, quiser assistir, recomendo. Não dá pra não falar sobre machismo em relação à rivalidade feminina, né? Que a criação da rivalidade feminina, ela nasce, cresce e se expande através do machismo. Então, é muito
internalizado dentro da nossa sociedade, né? A gente sabe que muitas vezes também acontece o caso da síndrome da abelha rainha, onde só uma pode ser ali a protagonista de todo aquele enredo, que entra muito, por exemplo, no caso das mães narcisistas ou das sogras, né, que não aceitam ali a esposa do filho, enfim. A gente tem um outro ponto que impacta muito em relação a tudo isso, que é a escassez, né? Só tem espaço para uma. Então, só uma mulher pode ser... E aí eu vou até dar um exemplo, que também é muito forte, que é a questão, por exemplo, Beyoncé versus Taylor Swift. Uma só pode ser boa. Uma só pode ser a melhor. Uma só pode ser... E aí, assim, na indústria, as mulheres estão sempre sendo colocadas nessa relação de rivalidade. E aí eu posso trazer aqui Beyoncé e Taylor Swift, como posso trazer Virgínia e Paula Oliveira, sabe? Como posso trazer, sei lá, quando tem a Thaís Araújo, que é uma atriz negra, e aí vem outra atriz negra, sei lá, a Bárbara Reis. Não, mas a Thaís Araújo é melhor. Não, mas a referência é a Thaís Araújo, porque ela tá há mais tempo, porque... Então, assim, só tem espaço pra uma, né? E não. A gente pode ter a Beyoncé como uma artista incrível e a Taylor Swift como uma artista incrível. E eu tô falando isso do lugar de uma pessoa que não consome nada da Taylor Swift, tá? Eu nem gosto dela, mas eu sei que ela tem todo o seu talento que não tem que ser colocado em xeque porque a Beyoncé tá fazendo um bom trabalho. Sabe? Trazendo pra um cenário no Brasil, a gente tem ali a rivalidade de Anitta e Ludmilla. Não. E aí é sempre assim, né? Só uma pode ser a melhor. Só uma pode ser a maior. Só uma pode ser boa. Sempre tem que ser só uma. Só tem espaço pra uma. Uma artista, uma mulher negra, uma... Sabe? Não dá pra ter duas, né? E... Enfim, se eu for entrar nesse método, se eu for falar sobre esse quesito, eu posso ficar horas aqui trazendo exemplos pra vocês. Então, né, vou considerar que vocês já entenderam. A gente tem também um outro ponto que reforça muito essa rivalidade, que é a comparação estética extrema. Então, existe uma certa competição que ela vai se fomentando e padrões de beleza que são sempre inalcançáveis, e aí você se coloca naquele lugar de comparação, e quando você não consegue atingir aquele corpo, né, aquela aparência que você está se comparando, você acaba menosprezando aquela mulher de alguma forma. Então, sei lá, se a mulher é muito malhada e eu sou gordinha... Você vê nos comentários, por exemplo, nas redes sociais, certeza que é bomba, certeza que é Ozempic, porque isso aí é plástica, porque malhou o corpo, mas o rosto, sabe? Sempre vão achar um jeito de invalidar o que é do outro pra tentar se sentir um pouco superior. E isso também é uma alimentação que vem do machismo, tá? Tem alguns ângulos em relação a essas rivalidades que elas podem acontecer, por exemplo, entre amigos, entre amigas, entre familiares, entre pessoas que estão longe, artistas, enfim, mas que são todas causadas pelo machismo. E aí, gente, pra não me estender muito, porque, né, como eu disse, eu posso ficar aqui horas discorrendo sobre tudo isso, e ainda assim a gente já entendeu quais são as causas principais de tudo isso. Como é que a gente pode evitar, né? Como é que a gente pode começar a disseminar esse tipo de comportamento? Através da autocrítica, né? Como eu disse, são situações que estão extremamente enraizadas. Eu não posso chegar aqui e falar, nunca rivalizei com mulher nenhuma na minha vida, porque eu sou extremamente evoluída. Não é bem assim. Mas sempre que acontece esse tipo de pensamento, é muito importante a gente dar um start, falar, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô olhando pra isso dessa forma? É se corrigir, sabe? É se colocar num lugar de... Opa, não é bem por aí, sabe? É realmente ter ali uma autocrítica de que aquilo não faz bem. Da mesma forma, por exemplo,
Claro que são dois pesos completamente diferentes, sabe? Mas pessoas que estão em um processo de entendimento sobre o racismo estrutural e que vão se autopoliciando sobre alguns tipos de julgamento, sabe? Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma moça que falava assim que por que ela achava que aquela pessoa ali trabalhava na loja. E aí antes dela perguntar, ela parou e pensou, putz, por que ela trabalharia nessa loja, sabe? Se referindo a uma pessoa negra. E eu acho que isso cabe muito também para esses comportamentos machistas relacionados à rivalidade feminina. A partir do momento que você está se colocando nesse ambiente de comparação, para um minuto e pensa, eu estou me comparando positivamente em relação a essa pessoa, no sentido assim, quero ser como ela, sei que tem um espaço para crescer até esse ponto, ou num lugar negativo da coisa, sabe? Num lugar de uma inveja velada de alguma forma, ou de um comportamento, eu estou julgando um comportamento que é socialmente considerado como machista, estou julgando se aquela pessoa tá com uma roupa que eu considero vulgar, mas com que direito? Sabe? Vai muito dessa autorreflexão. E eu espero que a gente consiga evoluir o suficiente para fazer essa autorreflexão sempre que esses pensamentos vierem, até que se torne tão comum a autorreflexão que eles deixem de existir. E eu acredito muito que isso pode acontecer, tá? E é isso, gente. Mais uma vez, perdão os ruídos, perdão a voz, perdão as pausas durante esse episódio, mas eu queria muito colocar isso pra fora de alguma forma, trazer pra vocês esses pontos, porque eu acho que são extremamente importantes pra nossa convivência em sociedade. A gente vive um momento em que cresce cada vez mais o número de feminicídios, a gente tem casos e mais casos e mais casos que vão acontecendo, e tudo isso também está relacionado a esse comportamento de rivalidade feminina. Quantas vezes eu já não vi notícias relacionadas a um caso de feminicídio onde as próprias mulheres estão julgando a vítima? Quantas vezes eu já não vi situações de vídeos de violência contra a mulher em que vários comentários tem de mulheres falando e julgando sobre a situação, querendo defender e tudo mais. Então, assim, quanto mais a gente conseguir disseminar esse comportamento, menos a gente vai aceitar essas situações. E não vai ser isso que vai acabar com a violência contra a mulher, mas a gente vai conseguir. Mas se a gente reproduz esses comportamentos, a gente tá alimentando esse tipo de coisa. Ai, Bia, você tá colocando a culpa do machismo nas mulheres? Não. Mas eu estou dizendo que a gente pode disseminar e ajudar a diminuir e a criar mais consciência nas pessoas, tá? E aí, se você tem um namorado que reproduz esses comportamentos e você não repreende, você apoia, você tá compactuando com isso. E amanhã você pode ser mais uma vítima. Então, que sejamos conscientes para levar essa consciência para os homens, já que a gente não pode esperar que eles tenham essa autoconsciência por si só, tá? Mais uma vez, não estou dizendo que a responsabilidade de curar o mundo é das mulheres, e sim que nós temos um papel fundamental para ajudar a essa cura chegar, para ajudar esse comportamento se dizimar realmente, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês não me interpretem mal, de verdade. Eu quis trazer esse episódio aqui na melhor das intenções, levantando os meus pontos, mas estou aberta ao diálogo, então se vocês tiverem algum ponto, algum contraponto, quiserem trazer, deixar aqui nos comentários, me mandar no Instagram, fiquem à vontade, siga esse episódio em todas as redes, e aí é isso. Um beijo e até o próximo episódio.